Queridos amigos, queridas amigas, desde já o nosso carinho para vocês, as nossas melhores vibrações. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa liberdade, o que nós estamos fazendo da nossa liberdade, liberdade para quê? Qual o fim? Jesus nos ensina que nós precisamos crescer na humildade. Para tanto, é necessário diminuirmos o orgulho. Como deve ser essa caminhada? Sobre tudo isso, nós vamos conversar a partir de agora. Liberdade para quê? Se o que nós queremos é sermos felizes, o que nós estamos fazendo da nossa liberdade? Deus nos concedeu a faculdade de pensar. E quais são os pensamentos que nós alimentamos dentro de nós? São pensamentos positivos, de alegria, de esperança, de otimismo? Ou são pensamentos destrutivos, de muita negatividade, de agressividade? É importante nós sabermos que pensamentos são esses que nós alimentamos diariamente, porque os nossos pensamentos, eles vão gerar as nossas ações. E as nossas ações, elas vão falar dos nossos bons propósitos ou dos nossos maus pendores. Liberdade para quê? O que nós estamos fazendo? Se o fim é crescermos na humildade para sermos felizes. É necessário, portanto, nós cuidarmos de nós mesmos. Lembremos mais uma vez do ensinamento que João nos oferece. Segunda Epístola de João, capítulo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Precisamos ter muita atenção para conosco mesmo, para as nossas falas, para as nossas atitudes, comportamentos. Precisamos usar nossa liberdade para fazermos luz na nossa intimidade, para que, de fato, sejamos mais assertivos na luta pela nossa verdadeira felicidade, que é o fim, que é o que nós desejamos. Nós só vamos nos renovar quando assim nós desejarmos. Não há arrastamento irresistível. Querer é poder. Por isto, quando você erra, ele erra porque ele se afinizou com os maus pendores que já estão na sua intimidade. Ainda que o convite venha do exterior, mas ele aceita o convite porque ele se afiniza com o convite. Se ele não tiver vontade, ele não vai. Por exemplo, uma pessoa pode nos convidar para nós irmos a uma festa e pode falar que a festa vai ser maravilhosa, que vai ter uma música boa, mas se nós não nos afinizarmos com aquela festa, com as pessoas daquela festa, com as músicas daquela festa, nós não iremos. Isto acontece quando nós elegemos ir assistir uma peça de teatro, quando nós escolhemos um filme para nós irmos ao cinema, nós só vamos naquilo que nós desejamos. A mesma coisa é em relação aos convites que vêm do exterior, ou os convites que jazem na nossa intimidade. Nós aceitamos os convites porque há uma sintonia, porque há uma afinidade. Por isso, o outro não será responsabilizado pelos nossos erros. Se nós errarmos, nós vamos errar porque nós nos afinizamos com aquele convite que nos chama para o erro. Daí, ninguém tem o poder de modificar o outro. O ser só se modifica quando ele deseja. Nosso pai, nossa mãe podem querer fazer muito por nós. Eles orientam, mas a mudança será nossa. O mesmo pode acontecer conosco. Poderemos desejar melhorar o filho, o marido, a esposa, o primo, a amiga, mas só pelas nossas atitudes é que poderemos dar exemplos. Mas cada um só se modificará assim quando desejar. Por isso, o que nós estamos fazendo do nosso livre-arbítrio? A responsabilidade será sempre nossa. E nós só vamos nos renovar se realmente nós desejarmos. Quando nós, de fato, investirmos pelas nossas mudanças, pelas nossas reformas.
que acontecem na nossa intimidade. Por isso, a responsabilidade será sempre nossa. Ninguém venha falar assim, mas eu cometi este erro porque eu vivi num ambiente hostil, o meio social onde eu me encontrava era perverso demais, ou então falar, mas eu tive uma péssima educação. Mas isto não me será desculpa. Por quê? Quando o ser, ele é evoluído, ele pode ser colocado num ambiente hostil, ele pode ser criado no meio social de degradação. E aí, mesmo assim, ele não vai se corromper. Da mesma forma, um ser agressivo, um ser com maus pendores, poderá se encontrar num ambiente social puro, de muita afetividade, de muito carinho. E mesmo assim, ele não será esse ser amoroso, carinhoso. Por quê? Porque ele não vai se afinizar com este ambiente, porque ainda não é sua conquista. Da mesma forma, o ser evoluído que já fez grandes conquistas espirituais, não mais tem sintonia, não há mais afinidade com os erros, com os maus pendores. E ele poderá se encontrar em qualquer ambiente de perversidade, mas ele vai se manter íntegro. Daí a responsabilidade, ela será sempre nossa. E o que nós estamos fazendo da nossa liberdade? Queremos liberdade para quê? Para destruirmos, para gerarmos mais aflições para dentro de nós, para alimentarmos o orgulho, o egoísmo dentro de nós, mas já não entendemos que tudo isso está nos levando a dores, a sofrimentos? Liberdade para quê? Precisamos crescer em humildade, precisamos crescer nas ações do bem. Por isso, ai, ai, ai dos orgulhosos que pisam, que machucam as pessoas, que se acham melhores do que os outros. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 88, ele faz com que nós paremos e pensemos. E ele nos ensina o que é uma experiência encarnatória comparada à eternidade. Simbolicamente, um dia. Ora, uma experiência encarnatória, simbolicamente, é comparada a um dia, trazendo para a nossa realidade do mundo. O ano, ele tem 365 dias. E aí perguntamos para vocês, o que é passarmos por uma renúncia, por uma disciplina, por um dia, para que nós venhamos a ter 364 dias de alegria, de bem-estar. Será que não vale a pena nós investirmos nessa disciplina, nessa renúncia? Pois é exatamente isto que Emmanuel está nos falando. O que são os momentos de disciplina, as provações, as expiações que viemos atravessar por um dia, simbolicamente por um dia, ou seja, por uma experiência encarnatória, para que logo adiante nos encontremos mais harmonizados, nos encontremos mais felizes. Será que não vale a pena passarmos por esses momentos de dores? Pois é. Ai, portanto, dos orgulhosos que machucam, que maltratam as pessoas, que desprezam as pessoas, porque o que são os tesouros do mundo comparados com os tesouros imortais? O que são as glórias do mundo comparada às glórias celestiais? Nada, absolutamente nada. E mais ainda, de que tristeza vai se encontrar o orgulhoso, o egoísta no plano espiritual, quando olhar para si e falar: mas cadê meus tesouros? Cadê os meus títulos? Cadê o meu poder? Cadê o meu dinheiro? E tudo vai ficar. E que decepção ao ver aqueles a quem machucava, a quem desprezava numa situação de maior ventura, de maior bem-estar, e às vezes precisando até da ajuda desse coração.
Que dificuldades terá? Que tormentos atravessará? Quantas dores, quantas provas precisará passar para crescer na humildade e diminuir o orgulho que jaz na sua intimidade. Pensemos muito sobre o orgulho e vamos trazer para essa reflexão o apóstolo Pedro, na ocasião que Jesus se encontrava com seus discípulos, e vamos trazer aqui a última ceia. Os discípulos conversavam entre si e querendo saber qual deles ia encontrar um local melhor, uma posição melhor no reino dos céus. E Jesus, os vendo naquela situação, eles ainda não compreendiam a grandeza da humildade. Jesus se veste da forma mais singela, como o servo mais humilde, o escravo mais humilde. E Jesus, então, começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega na vez de Pedro, ele querendo demonstrar ser melhor do que os outros, ele fala: não, Senhor, o Senhor não lavará os meus pés. E Jesus, então, o repreende e fala: Simão Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tomará parte comigo das alegrias no reino dos céus. Pedro, então, ele cede. Jesus lava os pés de Pedro. Logo a seguir, Jesus fala das dores muito, mas muito, muito próximas que ele atravessaria, que seriam momentos de grandes provações, de muita severidade, de grandes sacrifícios. E Simão Pedro, mais uma vez, mostrando a grandeza do seu orgulho, fala para Jesus: não, Senhor, em todos os momentos das suas dores eu estarei contigo. Jesus, então, diz a Simão Pedro: Pedro, a experiência vai te ensinar. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você já terá me negado 3 vezes. Pedro não podia acreditar naquelas palavras de Jesus, mas quem era ele para dizer alguma coisa? Silenciou. Certo é que, terminada a última ceia, Jesus vai para o horto. E no horto, Jesus é manietado, Jesus é preso e levado para a prisão. E na caminhada, o povo todo alvoroçado, ali já ridicularizavam Jesus. Chamaram Jesus de traidor, chamaram Jesus de revolucionário, chamaram até Jesus de ladrão. Os discípulos amedrontados se dispersaram. João e Pedro seguiram aquela dor, aquele tormento de Jesus à distância. E quando chegaram lá no local onde Jesus foi colocado na cela, Pedro então começou a se dar conta de toda aquela situação e começou, pensando como homem do mundo, começou a sentir medo, muito medo, pois ele percebia o ambiente hostil gerado pelas autoridades do templo, que deram um caráter popular à perseguição e à prisão de Jesus, aproveitando a festa da Páscoa, uma festa comemorativa, uma festa popular. E Pedro, muito preocupado agora com o olhar do mundo, muito preocupado com a sua segurança, com o seu bem-estar e com a própria segurança dos seus familiares, ali ele se encontrava. Quando uma serva da casa o reconhece e fala para Pedro: você não é companheiro daquele prisioneiro? E Pedro nega Jesus pela primeira vez. Depois Pedro, ele sai daquele momento, daquele ambiente e se mete num aglomerado, entre umas pessoas. Quando ali ele é reconhecido por um homem que fala para ele: veio aqui para salvar o seu mestre? E Pedro nega Jesus pela segunda vez. Noite alta, quando um servo da casa vai até o povo servir vinho,
Este servo reconhece em Pedro aquele que, quando eles estavam lá no horto, foram no horto para prender Jesus, ele o reconhece e fala: foi este o homem que nos atacou quando fomos pegar o prisioneiro. E Pedro nega Jesus pela terceira vez. Logo a seguir, os galos da vizinhança cantam. Pedro instintivamente olha para a cela onde estava Jesus. E Jesus serenamente ali estava vendo Pedro. Pedro cambaleante, Pedro torturado consigo mesmo. Ele busca a saída, os portões. E após os portões, Pedro não aguentava de dor consigo mesmo. E ele chora e desejava pedir perdão a Jesus. E é quando ele sente a presença de Jesus ao seu lado. Pedro cai de joelhos e chora copiosamente. Pede perdão a Jesus. Jesus então fala a Pedro: Pedro, o homem do mundo, ele é mais frágil do que perverso. Jesus ali estava em espírito, consolando o discípulo naufragado em si mesmo. Naufragou no seu orgulho, se achava forte demais. E Jesus já tinha o advertido que ele ainda não tinha a experiência, a força moral suficiente para um testemunho tão severo. E por isso Jesus fala para Pedro: o homem do mundo, ele é mais frágil do que perverso. Nós erramos, nós sucumbimos no orgulho, nós sucumbimos na vaidade, nós sucumbimos no egoísmo por fraqueza moral. Não é por perversidade, mas é por fraqueza moral, porque ainda não temos a robustez capaz de nos sustentar nos momentos de provas mais severas. E aí, pensando como homem do mundo, como pessoa do mundo, nós caímos nos erros, nós cedemos às tentações, aos maus pendores que jazem na nossa intimidade. Jesus, querendo nos ensinar como nós caminharmos pela humildade, nos ensinando a fazermos bom uso da nossa liberdade. E Jesus nos oferece um novo ensinamento. Está lá em João, capítulo 13, versículo 34. E Jesus nos fala: um novo ensinamento eu vos deixo, que vos ameis, como eu vos tenho amado. Nossa, o ensinamento agora é mais forte, é mais severo. Se antes Jesus já tinha nos ensinado, ama Deus acima de tudo, ama teu próximo como a ti mesmo. E agora, Jesus, agora um ensinamento mais severo. Ama o teu próximo, mas ama como eu tenho vos amado. Um novo ensinamento vos deixo, que vos ameis, como eu vos tenho amado. Somos todos irmãos, filhos de um único Criador. Crescemos na humildade, aprendemos a respeitar as pessoas da forma como elas se encontram, aceitando-as, suportando-as, tolerando-as, enfim, para crescermos no amor, para amá-las verdadeiramente. É o que Jesus deseja de nós. E só conseguiremos crescermos neste amor com muita humildade, compreendendo que nós não somos melhores nem piores do que os outros. Somos todos irmãos, somos todos partes de uma única família, a família divina, e que é nossa responsabilidade darmos as mãos uns para os outros, porque só na fraternidade, nos auxiliando, é que nós vamos superar grandes obstáculos, nós vamos enfrentar severos desafios e nós vamos evoluir. Por isso, Jesus nos deixa esse ensinamento. Um novo ensinamento vos deixo, que vos ameis, como eu vos tenho amado. Nós precisamos crescer na humildade.
porque é a humildade que promove as ações no bem. E só na humildade e fazendo o bem é que nós vamos sentir regozijo na nossa intimidade, é que nós vamos sentir felicidade dentro de nós. E é quando nós vamos também ter a proteção do alto. E agora é Pedro evangelizado que nos ensina. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. E ele nos fala: E qual aquele que vos fará mal, se fordes zelosos no bem? E qual aquele que vos fará mal, se fordes zelosos no bem? Se nós nos mantivermos com bons propósitos, com boas atitudes, com bons comportamentos, alimentando dentro de nós só bons pensamentos e gerando uma caminhada de bem-estar, de ações nobres, nós vamos ficar em paz conosco mesmo, regozijados conosco mesmo. E nós vamos ter junto a nós os amigos espirituais, que são esses trabalhadores incansáveis de Jesus, trabalhadores do bem. E se nós estivermos fazendo bem, eles vão estar junto a nós e vão nos inspirar nos momentos para que nós sejamos a voz amiga, o abraço acolhedor, a mão fraterna para ajudar o próximo. Vejam a caminhada de Pedro. Antes orgulhoso, depois se tornou pedra, fortaleza, centro de convergência do Evangelho, unindo todos os cristãos, sendo um ser dedicado ao próximo, um ser amoroso, cheio de renúncia, de tanta disciplina. Saiu o homem orgulhoso, o homem de maus pendores, e cresceu em virtudes, e se tornou a fortaleza do Evangelho. Assim, a experiência fez de Pedro. Pedro caminhou, Pedro evoluiu, Pedro se mostrou disciplinado e fiel a Jesus. Precisamos nós fazermos também uso da nossa liberdade, crescermos na humildade, para caminharmos para Jesus. Porque humildade é garantia de felicidade, porque humildade é garantia de assistência de amigos espirituais. E para falarmos de humildade, pensemos em Maria, em nossa Mãe Santíssima, a grandeza da humildade de Maria. Lembremos, no momento da crucificação de Jesus, ali se encontrava Maria, aos pés da cruz. Maria chorava, Maria sofria, mas dos seus lábios nenhuma palavra de reproche, nenhuma palavra de blasfêmia. Maria a tudo assistia humildemente e internamente nos seus pensamentos ela repetia: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. E Maria assim sofreu, humildemente, silenciosamente, vendo o filho amado padecer na cruz. Muito bem. Após a crucificação, Maria foi passar um período ao lado dos familiares em Betaneia. Mas depois João vai até Maria e a convida para ir morar com ele em Éfeso. João havia recebido uma choupana, e Maria vai, então, morar com João em Éfeso, nessa choupana, na colina de frente para o mar. E João e Maria relembravam os ensinamentos de Jesus. João pregava o evangelho na cidade e Maria, na choupana, na sua singela casa, recebia os estropiados, os sofridos, os cegos, os paralíticos, os doentes, os aflitos, e a todos Maria consolava. Certa vez, chegou na casa de Maria um leproso, e Maria aliviou as suas dores, o consolou. E este leproso falou-lhe: Senhora, tu és a mãe de nosso mestre e a nossa mãe santíssima.
Certo é que a partir dali todos passaram a chamar Maria de Mãe Santíssima. E a casa que Maria vivia passou a ser chamada de a Casa da Mãe Santíssima. Certa vez, Maria recebe na sua singela casa um outro pedinte. E ela estava ali pronta para ajudá-lo. Mas, fato peculiar, o pedinte nada lhe pede, pelo contrário, ele a consola. E Maria sente uma alegria contagiante que a deixa muito feliz. E, olhando para aquele pedinte, ela reconhece ali as chagas de Jesus. E fala: meu filho, as chagas que te fizeram. E tenta se ajoelhar aos pés de Jesus. Jesus, então, é que se ajoelha aos pés de Maria. Maria cai nos braços de Jesus, mas Jesus antes fala para Maria: minha mãe veio buscar-te, porque meu pai quer que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. Maria desfalece nos braços de Jesus. Olhem o que Jesus fala para Maria. Jesus, o nosso Senhor, o governador do nosso planeta, ele chega para Maria, Mãe Santíssima, e fala: minha mãe, eu venho buscar-te, porque meu Pai, o Criador, é da vontade do Criador que tu sejas no meu reino de paz, de amor, que tu sejas a rainha dos anjos, a rainha dos seres celestiais, a rainha dos espíritos mais puros. Maria é a rainha. Então, se Jesus é um governador, o maior de todos, abaixo de Jesus, a maior é Maria, a Mãe Santíssima. Maria, quando desperta, ela se vê cercada de uma legião de seres angelicais que estavam ali prontos para levá-la para o reino dos céus. Mas Maria, ela pensa, vem à sua tela mental, Galileia, onde seu filho tanto trabalhou, e bastou ela pensar, e ela se dirigiu ao lado daqueles seres angelicais para a Galileia, e ali reviu aqueles lugares tão caros na sua afetividade. Mas ali Maria, ela pensa nos cristãos que estavam presos em Roma e que logo, logo seriam comidos pelas feras. Eles iam servir de espetáculos para o povo enlouquecido na arena do circo. E ela então deseja ir consolar estes cristãos que estavam presos. E bastou pensar, e ela se dirigiu para Roma, e logo ela estava ali no cárcere, acompanhada, seguida desses seres angelicais. Maria, ela pede orientação ao Criador, porque ela quer deixar uma mensagem de bom ânimo, de alegria para aqueles seres sofridos, encarcerados. Daí Maria chega perto de uma prisioneira e a inspira no seu ouvido. Maria fala: canta, minha filha, canta. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. A prisioneira, tomada de uma energia divina, com lágrimas nos olhos, começa a cantar. E é acompanhada no cântico por todos os demais prisioneiros. E ali estavam aqueles guardas que não conseguiam entender a grandeza moral, a força daqueles prisioneiros, daqueles cristãos, que logo iam ser comidos pelas feras e ali estavam cantando. Pois bem, Maria deixou para toda a humanidade o legado, a herança da alegria, a herança do bom ânimo. E em todas as casas cristãs, nós vamos encontrar os cristãos cantando herança da Mãe Santíssima. No momento, portanto, de uma dor, de uma aflição, caso chegue um pensamento ruim, cantemos, cantemos, tenhamos a força na nossa intimidade. Recebamos esse amparo de Mãe Santíssima. E na música nobre, na música elevada, nós vamos nos fortalecer e vamos nos revigorar.
Mas se aqui estamos falando da grandeza, da humildade de Maria, e o que falar então da grandeza do nosso Senhor Jesus? Porque desde quando ele veio, ele já se fez o menor de todos, nascendo ali na estrebaria, no lugar mais singelo que poderíamos imaginar. E Jesus, ainda pequenino, certa vez, ele chega em casa com dois ladrões, dois homens reconhecidos dali, daquela região, como ladrões. E Jesus chega em casa ao lado daqueles dois ladrões, os tratando como irmãos. Jesus pequenino já mostrava a grandeza do seu amor, a força moral que ele tinha dentro dele, capaz de controlar qualquer um. E trazia para casa dois ladrões, os tratando como irmãos. Jesus, ao lado dos cegos, dos paralíticos, dos leprosos, das prostitutas, Jesus se fez amigo de todos, se fez pequenino ao lado de todos. E se alguém viesse agradecê-lo alguma coisa, Jesus falava: a tua fé te salvou. Eu só fiz a vontade do Pai. Jesus se apequenava ao lado de qualquer um. Diante das autoridades do templo, diante dos fariseus, dos doutores da lei, ele se colocou como menor, como pequenino. Diante dos discípulos, Jesus se fez pequenino. Diante de Maria, Mãe Santíssima, ele se ajoelhou. E diante de nós, Jesus se faz pequeno para que nós consigamos ouvi-lo. Jesus nos deixou a herança, o legado da oração. Jesus nos ensinou a orar. E toda vez que nós oramos, Jesus se diminui para fazer morada na nossa intimidade, para adentrar em nosso coração, a nos falar: venha, venha, tenha bom ânimo, siga meu evangelho, porque você vai ser feliz. Jesus se diminui para que nós consigamos ouvi-lo, para que nós consigamos entender a sua mensagem divina. Por isso, queridos amigos e amigas, a humanidade, ela está sofrida, ela está doente, porque nós padecemos dos cânceres mais severos, que se chama orgulho e egoísmo. O homem briga com o outro homem porque não consegue enxergar no outro um filho de Deus. Enquanto nós desejarmos mal às pessoas, enquanto nós falarmos mal das pessoas, enquanto nós debocharmos das pessoas, nós estaremos numa situação de infelicidade, de pequenez espiritualmente falando. Só a partir do momento que nós olharmos para as pessoas e ainda que reconheçamos seus erros, mas entendamos que são filhos de Deus, muito amados do Pai. E se eles têm erros, é verdade, mas nós também trazemos as nossas imperfeições. Nós ainda temos maus pendores dentro de nós. E lembremos de Jesus: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. E outro ensinamento de Jesus: não julgueis para não sermos julgados. Por isso, queridos amigos e queridas amigas, vamos usar nossa liberdade para quê? Vamos usar nossa liberdade para crescermos na humildade, para praticarmos o bem, fazermos as pessoas mais felizes. Vamos levar a palavra de bom ânimo para todos. Porque o maior neste planeta Terra se faz o menor de todos, nosso Senhor Jesus. Porque a rainha deste planeta, ela se faz a menor e ela fala: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E nós, que ainda estamos tão pequeninos, espiritualmente falando, muitas das vezes machucamos as pessoas. Temos brincadeiras de deboche, de ridicularização dos outros. Temos coragem de colocar mensagens ridicularizando outras pessoas que às vezes nem conhecemos, mas são pessoas que a gente não tem afinidade, e colocamos ali aquelas imagens de deboche, seja a imagem de deboche do político ou de quem quer que seja. Para que isso? Onde isso vai nos levar? Será que Jesus aprova esses nossos comportamentos? Claro que não.
Nem Jesus aprova, nem Mãe Santíssima aprova, nem o Criador aprova. Porque o Criador, ele fez a sua obra, e sua obra é bela, sua obra é harmônica. E a obra ainda está inacabada. Os que erram ainda são obras inacabadas, que vão evoluir. E como Pedro, que saiu da grandeza do orgulho e se fez a pedra do Evangelho, todos nós vamos evoluir, nós vamos nos corrigir, nós vamos nos libertar de nossas defecções, porque Deus quer, porque Jesus trabalha por nós, porque Mãe Santíssima intercede junto a Jesus por nós. Sempre que nos encontrarmos sofridos, necessitados, oremos à Mãe Santíssima. Lembremos da mensagem de bom ânimo, de alegria de Mãe Santíssima. Cantemos. E lembremos também da força da oração, o legado, a herança de nosso Senhor Jesus. E vamos orar. E temos a certeza de que Jesus, ele estará junto a nós. Jesus, ele tudo faz para que nós cresçamos em virtudes. Jesus quer fazer morada dentro da nossa intimidade. Mas a responsabilidade é nossa, como nós já falamos. Jesus, ele não invade a morada de quem quer que seja. Nós é que precisamos deixar Jesus fazer morada dentro de nós. Mas como Jesus vai viver na nossa intimidade, se nós ficarmos alimentando o ódio, ridicularizando nossos irmãos, desprezando as pessoas. Se o seu evangelho é evangelho de amor, de bondade e de perdão, cadê que Jesus vai conseguir fazer morada na nossa intimidade? Por isso, queridos amigos e amigas, o que nós estamos fazendo da nossa liberdade? É necessário nós cuidarmos de nós mesmos para o nosso crescimento espiritual. Nós só vamos nos renovar de verdade quando assim nós desejarmos. E a responsabilidade de nossos atos, temos a certeza, essa responsabilidade será sempre nossa. Nunca podemos jogar responsabilidade para o outro. Triste dos orgulhosos, triste dos egoístas, porque ainda vão ter muito a aprender, muito a caminhar. Lembremos da grandeza do orgulho de Simão Pedro, da sua queda e da advertência de Jesus. O homem do mundo, ele é muito mais frágil do que perverso. Mas lembremos também do novo ensinamento de Jesus. Já não é amar Deus acima de tudo, é amar o próximo como a nós mesmos, mas é lutarmos para aprendermos a amar como Jesus nos ama. E é entendendo que só pela humildade, praticando bem, é que nós vamos ter a assistência dos amigos espirituais. Que Mãe Santíssima possa cuidar de nosso coração. Tenhamos bom ânimo, cantemos. E agradeçamos a Mãe Santíssima por toda a ajuda que ela já nos concedeu. Oremos muito, sempre, pelos bons pensamentos, pelas boas atitudes, pelos bons comportamentos. Vivamos cada vez mais em oração para que Jesus, ele viva cada vez mais intensamente dentro de nós. Muito obrigada, amigos espirituais, por a ajuda que nos oferece. A todos vocês, queridos amigas e amigas, que estão conosco, participando desse momento de tantos ensinamentos. E recebam do nosso carinho e das nossas melhores vibrações. Graças a Deus.